Olá, pessoal, bom dia a todos. Aqui é a Antônia Salles, no nosso último encontro do projeto da formação a partir das artes para as artes, transmitindo conhecimento de forma interdisciplinar em período de pandemia. Este projeto é incentivado pela Secretaria Municipal de Cultura de Tauá, pela Lei Aldir Blanc, de 2020. Hoje, no nosso último encontro, 20 de março, o nosso convidado é o professor João Helder Alves. Ele é licenciado em Artes Visuais pelo Instituto Federal do Ceará, o IFCE, é especialista em História da Arte e é professor efetivo de arte no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, o IFCE Campus Umirim. Caro professor Helder, bom dia. Seja bem-vindo, pode iniciar. Muito obrigado, bom dia, Antônio, bom dia a todos. É um prazer, primeiramente, fazer parte desse projeto, agradecer aí pelo convite. E hoje eu estarei aqui fazendo uma pequena, introdução aí sobre a história da arte. Eu acho que é um conteúdo que desperta um certo interesse em todos nós, que somos amantes da arte, que desenvolvemos a cultura aí nesse tempo de pandemia, e a arte está aí para nos salvar nesse momento tão caótico, né? Estamos aí cada vez mais apreciando, estudando e nos debruçando aí sobre objetos artísticos e conhecimentos artísticos também. Vou fazer aqui uma pequena explanação do que será apresentado hoje em relação a essa introdução de História da Arte. Eu já posso compartilhar a tela, Antônio? Tá ok. Vocês conseguem ver a apresentação? Sim. Perfeito. Pessoal, então eu coloquei aí no lado, nessa parte superior, História mais Arte, né? Porque nós precisamos primeiro fazer uma definição aí do conceito de história e do conceito de arte, né? O conceito de arte, ele é mais subjetivo. Ele parte mais aí, quase que de uma explicação estética e filosófica da arte. E quando a gente está falando de estética e filosofia da arte, logicamente nós estamos falando aí nas várias categorias da beleza. E a beleza, cada um de nós tem um conceito diferente de beleza, né? Nós estabelecemos um conceito de beleza, então, logicamente, nós também estabelecemos um conceito de arte. Charles Baudelaire, ele trabalha muito bem com essa questão, com essa definição, né, quando ele diz que todas as belezas contêm, assim como todos os fenômenos possíveis, algo de eterno, transitório, de absoluto, de particular. E a beleza ideal e absoluta, ela inexiste. Ou seja, ela é apenas uma abstração, uma empobrecida da superfície geral aí das diferentes belezas. E que o elemento particular da beleza vem de nossas paixões. E como nós temos paixões diferentes, logicamente nós temos aí também um conceito de arte diferente. Então aqui, só nessa brincadeira, nós teríamos aí mais de 12 definições de artes e conceitos aí, logicamente, relacionados ao que é belo, ao que nos dá prazer, né? Em relação à história, nós sabemos que a história é a ciência que estuda as realizações do homem ao longo do tempo, né? Ela trabalha mais com pesquisa, com investigação. Na maioria das vezes, quando nós estamos trabalhando com história, nós encontramos mais perguntas do que respostas, certo? Ela é mais objetiva, no caso aí, do que uma subjetividade maior que nós encontramos na arte. E a função da história da arte, ela é aí, no caso, trabalhar a obra de arte, não aí, no caso, como um reflexo do tempo histórico, mas como um agente transformador do pensamento humano, da capacidade de transformação do pensamento humano e abstração desse pensamento em forma de arte. Tranquilo? Eu elenquei alguns pontos importantes aí para trabalhar com vocês. Essa definição que eu acabei de fazer, uma definição interessante sobre linguagens artísticas, cronologia, elementos, funções, historiadores da arte, os mais importantes, os primeiros, métodos de análise histórica, vocês já viram um aí no primeiro encontro, mas eu irei falar sobre dois, e irei trabalhar nessa questão de leitura de imagem, logicamente, com o método Panofsky. E nós temos também a história da arte em livros e filmes, que eu faço indicação aí para vocês, para que vocês possam acompanhar melhor o desenvolvimento histórico, e no caso aí a teoria da arte por meio de livros e filmes. Em relação às linguagens artísticas,
Uma característica importante de uma linguagem é justamente aí, no caso, estabelecer uma comunicação. No caso, entre um emissor e um receptor, por meio de um sinal, um signo, um símbolo, um índice, uma obra de arte, certo? Existem várias linguagens artísticas, eu não estou dizendo que só existem essas, mas essa definição produzida pelo Ricciotto Canudo, em 1923, ela é importante e cara até os dias atuais. Vou explicar o porquê. Ricciotto Canudo, ele era um crítico de cinema, certo, do começo do século passado, e ele fazia parte de uma vanguarda europeia, no caso aí o futurismo, e ele estabeleceu um manifesto. As vanguardas gostavam muito dessa questão de manifestos, né? Então ele fez o manifesto das 7 artes liberais. E o que seriam essas 7 artes liberais? Para o Ricciotto Canudo, seria a poesia, a escultura, a pintura, a música, a arquitetura, a dança e o cinema. Quem classificou o cinema como a 7ª arte foi o Ricciotto Canudo, em 1923. E até hoje a gente ainda usa essa nomenclatura e essa hierarquia, no caso aí, trabalhado pelo Ricciotto Canudo, né, quando nós nos referimos ao cinema como a 7ª arte. Muita gente se questiona o porquê que o Ricciotto Canudo não colocou o teatro. Não sei se vocês perceberam, mas o teatro não está entre as 7 artes. Para o Ricciotto Canudo, o teatro era uma obra de arte total. Ele utilizava esse termo aí, muito bonito, por sinal, em alemão, que foi cunhado pelo Richard Wagner, o compositor lá do Andal nos Nibelungos. Só que o Wagner utilizava esse conceito de obra de arte total, de Gesamtkunstwerk, né, para se referir à ópera, não para se referir ao teatro. O Wagner acreditava que a ópera era era uma linguagem multissensorial. E, no caso, o Ricciotto Canudo achou que o teatro já mexia, já trabalhava com várias linguagens, né, era multissensorial. E muitos se questionam por que não o cinema também entrou como essa arte aí que despertava, que trabalhava com várias linguagens. Nós temos que entender que nessa época o cinema era mudo, certo? Então o cinema não tinha som, e no local, lá no momento da apresentação de um filme, tinha uma orquestra, certo? Ou então, dependendo do filme, tinha apenas um pianista, que fazia aí, no caso, o acompanhamento do filme. O primeiro filme mesmo, com som, só vai sair em 1929, que é o cantor de jazz, né? Então, a gente não tinha essa classificação ainda possível para o cinema como uma arte, aí, uma obra de arte total, segundo os preceitos tanto do Wagner como do Ricciotto Canudo. Só para deixar bem claro, essa hierarquia ela não é mais aceita, certo? Existem várias outras linguagens artísticas. Hoje em dia nós temos, felizmente, a fotografia entrou. Não sei porque que a fotografia não entrou aí, né? A gente diz que ela foi desenvolvida antes do cinema, e o cinema é a imagem fotográfica em movimento. Nós temos a história em quadrinho, temos o design gráfico, temos a televisão, temos o videogame. Então, são várias outras linguagens trabalhadas aí até os dias atuais. Em relação à cronologia, eu sempre fico aqui naquela questão que dá uma certa vontade de explicar cada período histórico, mas não dá, né? A questão do tempo é importante aqui para esse tipo de apresentação. Em relação à cronologia, eu queria que vocês entendessem que a história da arte, ela é desmembrada, ela é uma história especial, mas ela faz aí, no caso, uma ligação, de certa forma aí, com a história geral. E nós sabemos, pelos manuais de arte, no ensino médio nós vimos muito bem isso, que os livros de artes, eles dividem, né, essa linha cronológica de desenvolvimento aí humano em vários períodos. Os historiadores utilizaram marcos históricos, né, a invenção da escrita como fonte segura de acesso ao passado, a queda de Roma, a queda de Constantinopla, a Revolução Francesa. Então, isso delimita, de certa forma, os períodos históricos. Por que é importante a gente entender que a história da arte é uma história especial e que ela não pode seguir a metodologia da história geral e ela tem uma metodologia própria? Porque a gente tem que esquecer, de toda maneira, essa questão de progresso e desenvolvimento. A gente não pode acreditar que uma arte pré-histórica ela é menos desenvolvida do que uma arte renascentista. A gente tem que analisar as obras de artes, certo? Em acordo com o contexto de cada época. Então, a gente analisa quais são as características intrínsecas àquele processo de produção artística, para aí sim analisar a questão da arte, de forma, não sei se é possível para o ser humano, né? Mas de forma imparcial. Você não pode colocar a categoria de valor. Não há desenvolvimento, não há progresso na arte. Os períodos artísticos e as obras artísticas precisam ser estudadas, precisam ser respeitadas, né? O nome mesmo é esse, respeito em acordo com o seu momento histórico. Em relação à cronologia, eu ilustrei aí os períodos da pré-história com a pintura rupestre,
Na Idade Antiga, nós temos aí um afresco produzido aí, no caso, pelos egípcios, que trabalhavam bem essa questão da lei da frontalidade. Na Idade Média tem o Cristo Pantocrator, né, que é o Cristo Todo-Poderoso, da cultura bizantina, difundiu muito essa questão do afresco do Cristo Pantocrator. A Idade Moderna tem essa obra belíssima aí do Guericó, que é a Balsa da Medusa, ou Jangada da Medusa, que é a obra que dá início ao romantismo na Europa. E na Idade Contemporânea, nós teremos aí, no caso, Mademoiselle de Avignon, do Picasso, né, que é a obra que dá início ao movimento conhecido como cubismo. Não vou poder falar mais sobre os períodos, bem que queria, né, mas eu trouxe aqui dois conceitos que eu acho importante aqui ressaltar para vocês, pois quando nós damos de frente com um texto que trabalha com a história da arte, com filosofia da arte, até com os que eu vou indicar para vocês, a gente, às vezes, encontra esses termos e não sabe bem a que eles estão se referindo, certo? Então, é vontade de arte e visão de mundo. Essa questão de vontade de arte, ela é uma força do espírito humano que faz nascer aí afinidades formais dentro de uma mesma época em todas as suas manifestações artísticas. E essa vontade de arte, quase que inexplicável do ser humano, ela é aí, no caso, condicionada a uma visão de mundo, que a filosofia também trabalha com o conceito de cosmovisão, né? Então, essa visão de mundo, esse nome lindo em alemão, que é o Weltanschauung, né? Ela trabalha com o conceito de uma orientação cognitiva de um indivíduo, de uma coletividade, ou até de uma sociedade toda, em meio a todo o seu pensamento religioso, social, econômico, político e até artístico de uma determinada época. Esses conceitos são interessantes porque, às vezes, nós nos defrontamos aí, no caso, com obras de artes que são produzidas em locais bem distantes, mas que têm características semelhantes, né, como no caso da pré-história, e no caso também da produção de uma obra arquitetônica que dá uma certa, causa uma certa curiosidade, um certo mistério em nós, que é a produção das pirâmides, né, pelo ser humano. Essas são as obras que eu queria mostrar para vocês nessa questão de vontade de arte, visão de mundo que o ser humano teve desde aí dos primórdios da sua existência, né? A gente, às vezes, perde muito tempo se questionando o que é arte, quando eu acho que, na verdade, o que a gente deveria se perguntar é qual é o sentido da arte e qual é o significado da arte, né? Por que é que caçadores, coletores, né, aí em meio à pré-história, sem animais economicamente rentáveis para serem domesticados, sem produzir agricultura, nas condições aí mais hostis possíveis, eles foram capazes de deixar um legado ímpar para a história da humanidade, que são essas pinturas rupestres. Eles precisavam caçar, né, para sobreviver. Mas mesmo assim, eles destinavam um tempo e eles deixaram para nós, aí no caso, milhares e milhares de pinturas rupestres. Qual é a necessidade disso? Né? Qual é o sentido dessa vontade, dessa força do espírito humano que faz com que o ser humano, desde os primórdios, aí, quando havia, no caso, aí, logicamente, a ausência de uma comunicação verbal, ele conseguisse se expressar por meio de imagens e conseguisse aí também, no caso, abstrair o seu pensamento, os seus sonhos, os seus desejos, em forma de pinturas rupestres. Eu trouxe aí para vocês 4 exemplos, certo, de pinturas rupestres. Eu quis justamente brincar com essa questão de distância geográfica. Então, aí ao nosso lado esquerdo, nós temos a representação de um auroch. O auroch, ele foi extinto no século XVI, ele era um bovino gigantesco, ele tinha quase o dobro do tamanho de um bovino atual, ele tinha, a distância de um chifre para o outro era quase 3 metros, era um animal que eles não conseguiram domesticar o auroch, então era um animal difícil de ser caçado, e ele precisava ser representado nessa forma ritualística. Isso é que é massa da pré-história, né? Porque a gente trabalhava com o conceito de magia simpática. O que é essa magia simpática? É a forma de você obter poder ou domínio sobre um objeto representado. Isso, no caso, era para favorecer o momento da caça. Por isso que as pinturas rupestres trabalham muito com essa questão de representação de animais, porque isso é o que era necessário, era uma arte pragmática, né, utilitária, para que eles conseguissem sucesso na caça. Temos aí, no caso, também, essa imagem do auroch, que é o lado esquerdo desse bovino, ela fica na caverna de Lascaux, na França, né, região cantábrica ali, que abrange a região da Espanha e da França também, com várias cavernas, vários abrigos rochosos que têm pinturas rupestres. E ao nosso lado direito, na parte superior, nós temos aí a nossa grande representante aí brasileira, né, do Nordeste brasileiro, do Piauí, da Serra da Capivara, que é a capivara,
fica lá no Parque Nacional da Serra da Capivara, e isso mostra que esse costume, essa vontade, esse desejo, essa magia, né, essa questão de magia simpática, vocês podem pensar nisso como se fosse uma espécie de voodoo. É um péssimo exemplo para isso, mas pensa naquele desenho do Pica-Pau, então do Chaves, que eles pegavam um boneco, espetavam um boneco e atribuíam aquela dor ao boneco representado. É mais ou menos isso que a gente trabalha com o conceito de magia simpática, né? Então são várias e várias obras aí produzidas nesse mesmo conceito na pré-história aqui do Nordeste brasileiro. Só para vocês terem uma ideia, se a gente pegar aí o maior acervo do mundo mesmo, assim, todo o globo, em relação à pintura rupestre, nós estamos falando do Brasil. É no Parque Nacional da Serra da Capivara, onde existem mais representações de pinturas rupestres no mundo. Outra coisa interessante, que a gente não tem explicação, que é algo assim, muito criativo do ser pré-histórico, é essa questão da representação das mãos, né? Essa mão aí à esquerda, do lado inferior, é uma representação da Indonésia. Essa questão da mão plasmada aí sobre um plano rochoso, né? E essa outra, ao lado direito, é a Caverna de las Manos, na Patagônia, aí na Argentina. Essa já é, assim, espetacular. São várias e várias representações só de mãos mesmo, mãos em negativo, mãos em positivos, plasmadas aí sobre esses suportes rochosos. O homem nunca esqueceu esse suporte. A arte muda, os materiais mudam, o significado muda. A única coisa que se mantém constante aí no mundo da arte, em todos os períodos, sem classificação de desenvolvimento, lógico, é o ser humano. Então, o que a gente estuda é o pensamento do ser humano em seu contexto, né, no contexto do momento da produção da obra. O que manteve-se perfeitamente aí dentro desse mundo da arte é o ser humano. Então, nós estudamos o porquê que o ser humano teve a intenção, teve o significado e teve a vontade de produzir arte em momentos diferentes. E a arte pré-histórica, por ser um campo aí que não há, logicamente, a escrita, não há um texto de fonte de acesso seguro aí para que a gente saiba o porquê que eles faziam isso, é um campo cheio de hipóteses, né? Um campo fértil aí, para se trabalhar várias teorias, mas a gente tem que ter respeito, e um respeito profundo mesmo aí por esses primeiros artistas que deixaram esse legado ímpar para nós aí na história da arte. Tá ok? Eu sou suspeito para falar porque eu adoro mesmo, sou apaixonado por pintura rupestre, e respeito muito aí, no caso, o trabalho que esses primeiros seres humanos produziram para nós. Outra coisa interessante que desperta a curiosidade da gente é esse desejo dos primeiros seres humanos de verticalizar o seu desejo de edificações monumentais para cima, né? Então, o ser humano sempre gostou e sempre quis fazer seus templos e os seus monumentos em grande escala. Nós temos aí, logicamente, vocês devem conhecer, o maior exemplo é a Torre de Babel, né, que agora tem Menak, que era um zigurate mesopotâmico. Mas nós temos as pirâmides do Egito, que causam um fascínio extremo em todas as civilizações que dominaram aquela região, e nos causa também um fascínio até hoje, né? Não foram os ETs que produziram, certo? Pelo amor de Deus, vamos esquecer essas teorias. Eu trouxe aí para vocês a representação de 3 pirâmides, só para mostrar como há uma continuidade, e há uma vontade, há um desejo, dentro de contextos diferentes, da produção desse tipo de pirâmide, né, de edificação monumental arquitetônica. Essa do lado direito, superior, é a pirâmide do faraó Djoser, certo? Ela é um faraó da terceira dinastia do Egito, é uma pirâmide que fica no deserto de Saqqara, a primeira pirâmide escalonada que nós temos notícia, como era a forma de sepultamento, né? Onde é que os egípcios sepultavam seus mortos? Ou numa mastaba, que em árabe quer dizer banco, é um banco de pedra mesmo, retangular, ou então numa pirâmide, ou então no hipogeu. O que foi que o Djoser fez? Ele, por ser um faraó, um deus na Terra, então vocês imaginem, um deus, quando morre, ele precisa de um local para ser enterrado, mas um local grandioso. Então ele contratou um engenheiro que ficou conhecido também como Imhotep, e o Imhotep, ele fez um escalonamento de várias mastabas. Então ele colocou uma mastaba sobre a outra e deu aí, no caso, essa grande dimensão à sua produção. É o que a gente conhece como pirâmide escalonada, não é aquela pirâmide de um lado plano, que são as pirâmides da quarta dinastia, né, as mais conhecidas aí como Kelps, Kefren, Miquerinos, que são aquelas que são mais com um lado mais liso, né. Uma coisa interessante é que mesmo após o desenvolvimento aí da civilização egípcia, eles não trabalharam mais com essa questão de pirâmides, né, as pirâmides ficaram aí sempre condicionadas ao antigo império. Depois eles abandonaram essa forma de representação, até porque
era muito trabalhosa, e desenvolveram outras formas de fazer monumentos e honrar os seus deuses e os seus faraós. Ao lado esquerdo, sem que haja uma prova, né, uma prova científica, e que houve comunicação, essas civilizações, nós temos a pirâmide, ou templo de Kukulcã, que para os maias, Kukulcã era serpente emplumada. Não pensemos que aí estamos falando em dragão, certo? Mas aí é mais aí para o Oriente, ali para aquela região ali também da Idade Média, que foi desenvolvido, o conceito foi desenvolvido na Idade Média. Mas essa serpente emplumada era um deus tanto para os maias como era para os astecas. Essa serpente emplumada para os astecas era Quetzalcoatl. Então eles também trabalharam com essa questão da verticalização, né, dos seus monumentos aos céus. Isso é uma coisa comum, é uma vontade, um desejo maior que o ser humano tem de fazer suas edificações para honrar os seus deuses, né? Fica na península de Yucatán. Hoje em dia é um sítio arqueológico chamado Chichén Itzá. Então, é um monumento gigantesco, lindo mesmo, uma das 7 maravilhas do mundo moderno, né? E depois aí, logicamente, nós temos a nossa pirâmide, né, aí cravada no solo do semiárido, aqui mesmo no Ceará, a pirâmide de Umirim. Não sei se vocês conhecem, mas em 2010 foi construída aí uma pirâmide. Eu não sei se eu chamo de seita ou chamo de comunidade espiritual, mas é a Ordem dos Guardiões do Faraó, né? Muito interessante, é uma pirâmide de quase 20 metros de altura. Não segue bem os padrões aí, no caso das pirâmides egípcias, mas é muito interessante isso aí. Eles chamam da pirâmide de Akhenaton, né? Akhenaton, mesma coisa de Amenófis IV, não sei se vocês conhecem por esse nome, mas é o pai de um faraó muito conhecido, que é o Tutankhamon, né? Então nós temos aí essa pirâmide também aqui no Ceará. Quem for ao Mirim, eu sempre indico, vá lá conhecer, o pessoal é muito receptivo, vale muito a pena mesmo passar lá e você vê uma construção tão gigantesca, assim, tão gloriosa como é a pirâmide, né? Então, pois bem, pessoal, eu não poderia deixar de falar dos elementos essenciais que constituem, no caso, a arte e das funções da arte. Em relação aos elementos, é quase que meio óbvio, né? A gente sempre pensa que para ter arte nós precisamos do quê? De um artista, de uma obra de arte e, no caso aí, de um observador e de um espectador. Em relação ao artista, o Ariano Suassuna, que além de dramaturgo e romancista, também era professor de estética, né? Foi professor de estética por muito tempo, no seu livro Iniciação à Estética, ele diz aí que faz parte do métier do artista, do trabalho do artista, que o artista tenha domínio do ofício, da técnica e da forma. O que seria esse ofício? O ofício seria uma forma mais engessada, né, mais rígida do trabalho do artista. É o conhecimento dos materiais. A grosso modo, eu acho que quase todos aqui são da letras, né? Para vocês seria mais ou menos assim, o que é o trabalho de um poeta, o que faz parte do ofício de um poeta. Ele não é obrigado a fazer um soneto, mas ele, no caso, seria obrigado a conhecer o ofício, certo? Do seu trabalho, no ofício do seu trabalho, o que é um soneto. O soneto é composto na tradição portuguesa por 14 versos, 2 quartetos, 2 tercetos, e cada verso com 10 sílabas. Isso faz parte do trabalho do poeta. Faz parte do trabalho do artista saber quais são os materiais, se ele for pintor, quais são os seus pincéis, quais são os seus materiais, qual é o tipo de cor que ele vai utilizar, qual é o tipo de pigmento, se é tinta óleo, se é tinta acrílica. Isso faz parte do processo, do ofício do artista. Se a gente for partir para a técnica é mais interessante, ela está um nível superior, um nível acima, aí no caso do ofício. A técnica é aqui em Catene, ele reclama que ele diz que ele não concorda com essa classificação de escola e movimento. A técnica é o que a gente faz para enquadrar um determinado artista dentro de uma técnica, ou até mesmo, aí no caso, dentro de uma escola. É o que faz com que, por acaso, nós coloquemos um Delacroix dentro de um movimento romantista, é o que a gente faz com que a gente coloque o Michelangelo no Renascimento, certo? Então, é mais livre do que o ofício, mas, de certa forma, ele provoca uma linhagem, uma linguagem, uma filiação espiritual do artista a um determinado movimento. E a forma já seria, aí, no caso, um lado mais criador, mais criativo, mais produtivo do artista, né? É aquilo que faz que nós saibamos o que é um Delacroix, o que faz um Delacroix dentre tantos outros pintores romantistas, né? O que faz um Michelangelo ser um Michelangelo dentre tantos outros artistas do Renascimento. Aquela característica única que todo artista tem. E é lógico que nós sabemos que tem artistas que são inclassificáveis.
que não tem como a gente classificar nem em relação à forma, nem em relação à técnica, porque a gente trabalha em vários campos possíveis aí de linguagens artísticas. Tem o Picasso, tem o Van Gogh, tem o Goya, tem o Fernando Pessoa. Então, são vários artistas que a gente não consegue classificar ou prendemos aí numa filiação espiritual. A obra de arte seria, no caso, aí, o produto do artista, né, o desfecho, o trabalho técnico do artista envolto aí num objeto artístico para nós. E o observador é interessante porque vários teóricos trabalham com a ideia de que não é o artista que finaliza a obra de arte, certo? Quem finalizaria a obra de arte, no caso, seríamos nós, os observadores, os espectadores, que após analisar, que após uma fruição da obra, né, nós conseguiríamos aí, no caso, estabelecer as condições técnicas e teóricas da obra de arte em acordo com o contexto tanto do artista como da época. Eu trouxe aqui para vocês uma imagem que eu acho que ela é muito interessante e ela consegue assim sintetizar bem essa questão do artista, da obra de arte e do espectador. Davi com a cabeça de Golias, do início do século XVII, 1610, de um artista que foi um dos expoentes aí do movimento barroco, um dos maiores artistas vivos na época dele, que é o Michelangelo Merisi, da cidade, né, da comuna de Caravaggio. A cidade ficava na Lombardia, lá no caso, no norte da Itália, mas ficou conhecido como Caravaggio, né? Caravaggio é um monstro sagrado mesmo, um dos meus artistas preferidos. E o Caravaggio, ele é um daqueles artistas que trabalha bem naquela questão da linha entre a genialidade e a loucura, né? Você sabe aquele artista que está sempre ali brincando, vai para um lado, vai para o outro. Então, o Caravaggio ele tem uma história de vida bem interessante. Eu indico, assim, muito mesmo os filmes, os documentários e até mesmo os relatos biográficos do Caravaggio, porque mostra e, de certa forma, faz com que nós consigamos aí, entender como se dava a produção do Caravaggio. Eu sempre brinco com aquele método Panofsky, né? Intuitivamente, eu sempre trabalho com o que, como e porquê. Né? O que está representado, como está representado e por que está representado. Então, nós percebemos aí que há a representação de uma personagem em grande escala, né, no primeiro plano, que ela se sobressai sobre um fundo escuro. Então, Caravaggio trabalhava muito com essa questão de um fundo bem escuro e as imagens das personagens que sobressaíam sob uma luz quase que natural, né? De certa forma, são bem dramáticas, né? São bem... Ele até desenvolveu um movimento que depois ficou chamado como tenebrismo, né? Então, o Caravaggio ele transforma, ele traz, é como se fosse um momento de epifania da personagem, que ela sai aí, no caso, trazendo a cabeça, no caso, a cabeça de Golias, né? Davi trazendo a cabeça de Golias. Caravaggio tem uma história de vida interessante, porque Caravaggio, ele não era uma pessoa tão comum. Ele era um artista muito perigoso, ele se envolvia em jogos, em prostituição, ele chegou a assassinar, certo? Ele chegou a matar uma pessoa. Por conta disso, o Papa, Paulo V, no caso, Camillo Borghese, né? Os Borghese eram uma família de Siena, muito importante na época, que, de certa forma, boa parte da família apadrinhava o Caravaggio, só que o Papa não poderia passar a mão na cabeça sempre do Caravaggio, né? E por conta desse assassinato, o Caravaggio teve que fugir de Roma, teve que se esconder em várias cidades, e um dos sobrinhos do Papa, o Scipione Borghese, ele intermediou esse pedido de desculpa, né? Caravaggio era o maior artista vivo da época, então ele queria trazer Caravaggio de volta para Roma. E nesse trajeto de volta, o Caravaggio acaba morrendo, certo? Ele vinha com 3 obras, dessas 3 obras, 2 foram roubadas. A única obra que chegou às mãos, né, do Papa foi justamente essa, Davi com a cabeça de Golias. E o que causou espanto, muito espanto mesmo na época, foi justamente porque o Caravaggio, ele fez um pedido de desculpa, era um pedido de perdão dele para o Papa. Caravaggio se retratou na obra, né, se colocou na obra, só que ele não se colocou como um herói, como Davi, ele se colocou como Golias. Essa cabeça que Davi segura não é a cabeça de Golias, é a cabeça do próprio Caravaggio. Então, o autorretrato do Caravaggio é uma coisa que nunca se tinha visto antes na história da arte, né? Um artista se retratar assim, morto, né? Com pedir desculpa, rendido, já e ferido para o mundo da arte. Caravaggio tinha um negócio interessante que ele usava na espada dele, um adágio em latim, que era nex pe nec meto, sem esperança e sem medo. Sinceramente, o cara que usa um negócio desse na espada, ele não tem realmente medo de nada, né? Então, é muito interessante as obras do Caravaggio, para entender, né, para você fazer a leitura correta da obra do Caravaggio, é interessante que você tenha aí, no caso, domínio da biografia do artista também, e todo o contexto da época
a qual ele trabalhou essas representações artísticas. Em relação às funções da arte, não são as únicas, certo? Mas são as que são mais fáceis de se trabalhar, as que são mais fáceis de se explicar. Nós temos aí a função pragmática, certo? A função pragmática é uma parte quase que sempre de um conceito que em francês é o avant la lettre. É aquele antes da escrita, antes de algo que a defina. Mais ou menos assim. Na pré-história, nós hoje caracterizamos as pinturas como obras de arte, mas eles não sabiam que eram obras de arte naquela época. Eles trabalhavam com o conceito de pinturas, mas não trabalhavam com o conceito de arte ainda, certo? Não sabiam que era obra de arte. A função pragmática, ela trabalha muito com essa questão da utilidade. As obras, elas tinham utilidade específica. Então, se nós estamos pegando o conceito aí, estamos pegando o conceito da arte pré-histórica, nós já sabemos que a arte pré-histórica trabalha com aquele conceito de magia simpática, favorecer um sucesso na hora da caça. Tem um outro exemplo também belíssimo, que é o das pinturas, né, das gravuras, daqueles dípticos e trípticos que a Igreja Católica fazia na Idade Média e fazia ilustração aí de passagens bíblicas, porque a maioria da população era analfabeta, de alfabetização diminuta, né? Então você precisava evangelizar por meio de imagens. Então eram imagens práticas, imagens pragmáticas. Se a gente está falando em naturalismo, a gente está falando da representação fiel da natureza. São aquelas imagens que a gente costuma classificar como figurativas, né? De paisagens, de pessoas, de naturezas mortas, de objetos. Aquilo que a gente consegue decifrar e visualizar de forma inteligível. Se a gente vai falar de formalista, né, uma função formalista, ela está mais ligada aos elementos da gramática visual. Quais seriam esses elementos? O ponto, a linha, a forma, a cor, o volume, certo? Textura, são os elementos que se trabalham mais aí numa apreciação livre, de estética livre, no caso, como a arte abstrata. Coloquei para vocês aí uma imagem, que eu acho muito interessante, que é a imagem do Picasso, né? Picasso, todos nós conhecemos, assim, acredito, por meio de suas representações aí, mais trabalhando com a arte geométrica, né? Mas o Picasso, ele era um exímio desenhista, era um exímio artista, ele produzia obras tanto figurativas, no caso aí, também como formalistas, e o Picasso chegou a visitar a caverna de Lascaux, na França, no ano de seu descobrimento, em 1940. Então foi justamente isso que o Picasso fez. O Picasso fez uma representação onde ele partia aí, no caso, no lado superior esquerdo, ele parte da representação de uma figura que ele fez o desenho lá na caverna de Lascaux, onde ele faz a representação de um bisão, também extinto, certo? Esse bisão europeu, essa raça de bovino aí, também foi extinta. Então ele parte de um lado pragmático, passando para um lado naturalismo, chegando até o formalismo, que essa última representação aí já está mais em acordo com o que nós conhecemos do Picasso, né? Apenas as linhas delimitando o que seria o objeto que nós conheceríamos como um bisão. Tranquilo? Em relação aos historiadores da arte, né? Não são os únicos, mas são os primeiros, são os mais importantes, certo? Nós temos aí o Dury de Samos e o Plínio o Velho, certo? Eles trabalham aí mais na antiguidade clássica, e é por conta dele que nós conhecemos vários registros, vários relatos aí de obras que foram produzidas na antiguidade greco-romana. Cellini, Alberti e o próprio Da Vinci, eles trabalham mais com a tratadística, né, que é aquela questão de você fazer vários tratados de arte. Eles estabeleciam cânones. Esses cânones deveriam ser seguidos por outros artistas. Estabeleciam algumas normas, né, que faziam parte, no caso aí, do ofício do artista. Giorgio Vasari é considerado como um dos primeiros historiadores da arte, historiadores mesmo. Ele foi um artista, mas ele também foi um biógrafo. Por meio de um livro dele, esse livro foi felizmente traduzido, nós só tínhamos em italiano, se não me engano, em 2013, 2014, ele foi traduzido, que é o Vidas, né? E esse livro Vidas, ele conta a história de vários artistas renascentistas, então ele tinha acesso em loco àqueles artistas. Inclusive, muito do que a gente sabe de Michelangelo Buonarroti, não o Caravaggio, é por meio da obra Vidas do Vasari. E o Winckelmann, de certa forma, é a história da arte científica, certo? Então, o Winckelmann vai ser o primeiro a trabalhar aí, a diferenciar os conceitos, no caso aí de uma arte que foi produzida na Grécia, da influência greco-romana e da arte romana. O Winckelmann é considerado o pai da história da arte científica e também da arqueologia. E é por meio dos estudos, né, e da produção de um livro do Winckelmann que vai
surgiu um movimento na Europa chamado neoclassicismo, com base nos estudos aí, no caso, do Winckelmann. Felizmente, os métodos de análise histórica não são todos, certo? Eu trouxe 2 para vocês. Vou falar um pouco aqui sobre eles. A história morfológica da arte é um método de análise. As correntes estéticas, elas contextualizam a época, os artistas e as obras sob todos os aspectos, políticos, econômicos e sociais. Os exemplos de historiadores morfológicos ou formalistas, dependendo aí no caso da tradução, é o Burckhardt, o Gombrich e o Witt, certo? De certa forma, quando nós estamos falando aí de formalista, esses autores eles trabalham com a formação da obra de arte na consciência do artista. E na história social da arte, nós temos as correntes estéticas, bem como os artistas e as obras, que são contextualizadas, no caso aí, pelos aspectos políticos, econômicos e sociais. Os exemplos de historiadores sociais da arte é o Hauser e o Jansson, né? Ou então Jensen, dependendo aí do caso, como você vai traduzir. A história social da arte, ela já trabalha aí com a questão da obra de arte na sua gênese e até na sua própria existência dentro de uma coisa que eles chamam de realidade social, né? Dentro de todos os contextos de uma época. Não são todas as formas de se fazer, de se produzir uma análise histórica. Existe, logicamente, a principal, a que você não consegue deixar de lado, né? Que foi trabalhada lá no primeiro encontro pela Khadija Alencar, que é a metodologia que o Panofsky estabeleceu, né? Com a iconologia, com a iconografia e com a pré-iconografia. É justamente ela que eu trabalho aqui com a questão de leitura de imagens, que é o que a gente vai começar a fazer a partir de agora. Pessoal, essa frase do Schopenhauer, eu acho ela, assim, magnífica mesmo, para ilustrar esse momento de leitura de imagens e fazer com que nós percebamos e tenhamos, aí no caso, sensibilidade para observar devidamente o que vemos e o que nos olha, né, parafraseando um livro do Huberman, mas é o que vemos e o que nos olha. As imagens, elas também têm um reflexo histórico, então a gente tem que saber absorver qual é a história por trás de cada imagem. O Schopenhauer, ele diz que o importante não é ver o que ninguém nunca viu, mas sim pensar o que ninguém nunca pensou sobre algo que todo mundo vê. Então, agora é a hora. Irei falar sobre tradução, certo? A questão das fontes literárias e da importância de você ter acesso às fontes literárias para saber a explicação de uma determinada obra de arte. Leitura de imagens, eu trouxe aqui uma imagem também do Caravaggio, vocês percebam que ainda há aquela questão do fundo bem escuro, né? As imagens que sobrepõem aí com a iluminação bem característica desse movimento barroco, e no caso aí também do Caravaggio. São Jerônimo. Quem foi São Jerônimo? São Jerônimo nasceu no século IV, depois de Cristo. Ele nasce depois, aí, no caso, do Edito de Milão. Então, a liberdade de culto à Igreja Católica já estava estabelecida. No caso, influencia demasiadamente a arte paleocristã, porque os cristãos saem das catacumbas, né, deixam de produzir a fase catacumbária da arte e partem para as basílicas. Começa a arte basilical da arte paleocristã. E ele também vivenciou o momento que foi instituído como oficial, né, como a religião oficial do Império Romano, que foi o Ético Tessalônica, por Teodósio I, em 380. Então, ele teve certa liberdade para trabalhar os seus escritos e fazer o que o fez virar santo, né, que foi um trabalho, assim, bem complicado. São Jerônimo é conhecido como padroeiro dos tradutores, dos bibliotecários e dos enciclopedistas, né. São Jerônimo é conhecido também por uma frase que é negar as Sagradas Escrituras é negar ao próprio Jesus Cristo. São Jerônimo é conhecido também por latinizar alguns nomes, certo? Por transformar, por tirar do contexto original alguns nomes e colocar no latim alguns nomes que eram conhecidos até então na Bíblia. O principal deles é Lúcifer, né? Ele pegou o portador da luz, estrela da manhã, estrela d'alva, Eliel Ben-Sarrá, e traduziu isso para Lúcifer. O primeiro a estabelecer essa nomenclatura aí para Lúcifer. Então, como e por quê? Né? Como e por quê que é representado assim? São Jerônimo fez uma tradução. Ele elaborou a Vulgata, no caso, a Bíblia em latim. Ele pegou os textos da Septuaginta, que era em grego koiné, né, a escrita koiné, e pegou os textos da Torá em hebraico,
e, de certa forma, tentou traduzir tudo isso para o latim. Só que por que é que eu gosto de trabalhar com São Jerônimo? Para vocês terem ideia que quando você vai recorrer a fontes históricas, principalmente de representação artística, é interessante que você saiba qual foi, ou então, no caso, qual foi a fonte, né, de pesquisa, de referência que o artista usou para produzir sua obra. E isso aí, às vezes, causa marcas indeléveis na produção artística e na mentalidade de uma sociedade de uma determinada época. Como o Caravaggio representa, no caso aí, São Jerônimo? Nós percebemos que é uma personagem idosa, né, representada sobre um manto vermelho, esse vermelho como cor aí dos altos dignatários da igreja, os cardeais. Há 3 livros sobre uma mesa, né? Esses 3 livros aí poderiam simbolizar, no caso, a Vulgata, a Septuaginta e os textos hebraicos. Há uma caveira também, isso é muito comum nas representações medievais, aí no caso até do Barroco, do Renascimento. É um memento mori, né? É uma lembrança da morte. Lembre-se que você é mortal, que o tempo voa, tempos fugite, né? Então eles gostavam muito dessa forma de representação aí das caveiras na arte que simbolizava toda essa dramaticidade e religiosidade da Idade Média. Não sei se vocês conheciam essa obra específica do Caravaggio, mas eu trago sempre ela para ilustrar esse acontecimento aqui. No Êxodo, capítulo 34, versículo 29, é o que nós comprovamos aquele provérbio italiano lá, né? Tradutor e traditore. Tradutor, traidor. Às vezes, o tradutor, ele tira um pouco da ideia do original, né? Do texto original, a ideia do autor. Então, nós temos aí em cima o texto na Vulgata mesmo, em latim, na língua vulgar. Nós temos a tradução da Vulgata, e nós temos aí, mais abaixo, o texto como é classificado, como é produzido, como é traduzido hoje nos dias atuais nas nossas Bíblias. Então percebam como ficou a tradução do São Jerônimo, que é o momento em que Moisés desce ali do Monte Sinai e ele traz consigo as tábuas, né? E quando Moisés desceu no Monte Sinai, ele segurou as 2 tábuas do testemunho. E ele não sabia que o seu rosto tinha chifres, no original, cornuta, né? Pela conversa com o Senhor. Hoje em dia, já se trabalha com outro conceito, derivado da tradução, que, no caso, São Jerônimo teria feito errado do verbo caram, né? Que poderia ser tanto chifre, né, cornuta, como raios de luz. Então, quando Moisés desceu da montanha do Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu da montanha, não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, porque ele não havia falado com ele. Pode parecer um erro pequeno, certo? Um pequeno erro de tradução, não sei se o único, tá? Pode ser que existam outros, né, que eu não tenho conhecimento, dentro dessa tradução da Vulgata, mas ele incide aí, ele causa, como eu já disse a vocês, marcas indeléveis na produção artística. E nós vamos ver várias e várias produções da época em que os artistas tomaram referência como a Vulgata, aonde se coloca a representação da face de Moisés com chifres. É justamente isso que eu estou falando. Essa é uma das obras mais importantes do Michelangelo Buonarroti, o Tartaruga Ninja renascentista, né? Então, ela fica aí, ela de certa forma faz parte de todo um complexo de ornamentos que fica no local onde está sepultado o Papa João II Giuliano della Rovere, né? Um papa que teve muito conflito aí com Michelangelo, e vocês vão ver na indicação de um filme que mostra a relação do Papa, desse Papa João II com Michelangelo. Então, essa produção de Moisés, ela parte justamente de uma referência da Vulgata. Por isso, Michelangelo se utilizou aí, no caso, dos chifres para representar, né, a face de Moisés. É uma obra bem interessante, bem impactante. Se você mostrar hoje a uma pessoa, ela pode fazer até uma assimilação, no caso, demoníaca ou pejorativa, né, dependendo da utilização do chifre no contexto atual. Então, é uma obra importante também, porque parte daquele folclore que o Michelangelo, ao terminar, ele bateu, né, com o martelo no joelho de Moisés e disse: fala, só falta você falar, você está perfeita. E o Michelangelo, ele se considerava, mesmo ele tendo feito aquele belíssimo trabalho da Capela Sistina, ele se considerava mais escultor do que pintor. Ele gostava mais de trabalhar com escultura, e a escultura é um trabalho dispendioso, muito trabalhoso, que não tem tanta valorização, não tinha até então, por muito tempo não teve, né? Por ser um trabalho assimilado até os escravos, por se sujar, por suar.
Então, não era tão valorizado o trabalho do escultor, e sim as obras, né? Então, um trabalho belíssimo aí do Michelangelo Buonarroti e que sofreu influência aí demasiada dessa questão da Vulgata, nessa época específica aí do Renascimento. Se vocês pegarem e forem pesquisar representações de Moisés, vocês vão ver outras, certo? Representações de Moisés ou com chifres, ou então já saindo os raios luminosos de sua têmpora. Pedro Américo. Mais uma coisa aí em referência a essa questão da análise, né, da etnologia das imagens. Eu sempre trago Pedro Américo porque eu gosto de brincar com esse conceito de que uma nação, principalmente uma nação recém-formada, ela precisa de heróis. E se ela não os tem, ela os cria, ela os inventa, certo? Então a gente tem essa capacidade, principalmente de perceber na arte, como alguns artistas se utilizam, certo? De uns artifícios aí até bem que maléficos, para produzir algumas obras de arte e criar na imaginação popular uma identificação com o novo regime, ou então com novas personalidades, novos símbolos, né? Uma nação, um povo, ele sempre escolhe o seu passado, enaltece alguns aspectos, inventa alguns e até faz com que esqueçamos de outros. Pedro Américo era romancista, poeta, cientista, teórico de arte, ensaísta, filósofo e professor. Paraibano, certo? Um grande artista aí mesmo, brasileiro do século XIX, era muito próximo do imperador Pedro II, era um artista, praticamente um artista da corte, vivia na Europa, ele tinha bolsa de estudo da Academia Imperial de Artes, produziu obras que ficaram aí imortalizadas nos livros de história, de moral e cívica, ou de qualquer outra representação que a gente trabalha assim, com o ideário da República, do Império, na nossa imaginação, né? Essa obra, Independência ou Morte, O Grito do Ipiranga, ela ilustra bem o que era o desejo, né, de criar essa sensação heróica, né, de independência, do contexto de independência na imaginação do povo. Nós sabemos hoje em dia que possivelmente não foi bem assim, né, que aconteceu realmente, mas ele retratou sim essa obra gigantesca, fica no Museu do Ipiranga. Temos aí também, no caso, a Fala do Trono, onde ele retrata Dom Pedro II, com toda a pompa, né, com a sua coroa, vários brilhantes, com o seu cetro e toda a dignidade da majestade, né? Mas o que eu queria mesmo mostrar para vocês não era especificamente essas duas obras. O que eu queria mostrar para vocês era essa obra aqui do Pedro Américo. Não sei se vocês já viram essa imagem. Possivelmente os livros de história está lá representado, porque é uma obra que ilustra bem essa questão de como é possível você criar, certo? Você produzir a imagem de um herói, a imagem de uma personagem, com algumas características que para o mundo das artes são cânones. Pronto, perfeito, Maria. No ensino médio, isso aqui já assustou muita gente. Uma coisa que eu queria explicar para vocês é que até para o padrão ocidental, certo, de representação heróica, essa imagem ela é incomum. Você não vê um herói dessa forma, um herói despedaçado, um herói esquartejado. Essa não é a forma de representação. É uma obra demasiadamente impactante. Só para vocês terem uma ideia, nem a representação do próprio Jesus Cristo foi aceita durante a arte paleocristã, ou o início da cristandade na Idade Média, como ele crucificado. É uma imagem pesada, é porque a gente criou um contexto mental onde a gente, de certa forma, já absorveu aquele sofrimento e não se impacta tanto com a imagem de Jesus Cristo crucificado. O que eles usavam antigamente era um acrônimo com a palavra ictis, né, que é peixe, que até hoje a Igreja Católica utiliza ainda aquele símbolozinho do peixe, né, que era Ieosus Teus Christus, não, Ieosus Christus Teus Iosoter, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Então eles faziam um acrônimo, e isso era produzido nas catacumbas, para que ninguém visse, até porque eles eram perseguidos, principalmente no tempo de Diocleciano. Outra coisa que eles utilizavam, e que aí fazia parte aí também dessa tradição que a cristandade tem com a Grécia, né, com a escrita grega, eles utilizavam o ki e o rho, que é aquele P e o X. Né? O ki, o rho, P e o X, a igreja usa até hoje. As letras do alfabeto romano, alfa e ômega, eu sou o começo e o fim, eu sou alfa e ômega, essas eram as formas de representação. A Igreja Católica não trabalhou por muito tempo com a crucificação porque ela era pesada. E quem matava crucificado era Roma.
Então, eles não podiam assimilar a imagem do Salvador, do nosso Salvador crucificado, ao Império Romano. Então, eles tinham que afastar essa imagem da crucificação. Logicamente, no final da Alta Idade Média, começou-se a trabalhar com essa imagem da crucificação e ela perdurou até os dias atuais. Um herói crucificado, mesmo aí nos moldes do século XIX, era incomum. E isso foi o que Pedro Américo quis construir na imaginação do povo brasileiro. O que nós vemos, certo? Nós vemos aí uma imagem de uma personagem, de um homem esquartejado, nós vemos vários pedaços aí do seu corpo, percebemos aí que parece que está como se fosse num açougue mesmo, que é a questão da perna, a perna está exposta, a parte do tronco está decepada, né? A outra parte do pé está próximo aí do ombro, percebemos uma cabeça decapitada, a presença de um crucifixo, a presença do grilhão, né, que faz aí, no caso, assimilação à escravatura, o grilhão como se fosse quebrado, e muito sangue. Isso aí, logicamente, esse corpo disposto sobre um cadafalso, e nós temos aí o detalhe do lado direito. Eu não vou entrar no mérito da questão se, certo, o Joaquim José da Silva Xavier existiu. Existe muito debate em cima se Tiradentes realmente existiu, se essa forma de representação aconteceu mesmo assim, se ele foi enforcado e depois esquartejado. Mas o interessante é que o Pedro Américo, ele se utilizou dessa imagem, né, quase que após, um ano após o aniversário, eu não gosto dessa palavra, mas aniversário de morte, né, fazia 101 anos da morte de Tiradentes, e um dos líderes da Inconfidência Mineira, e de certa forma, como ele era visto ainda pelo mundo da arte brasileira como ligado à corte, ele queria fazer parte, ele queria fazer um network, aí no caso, com o novo regime, né, no caso aí com a República. Então ele queria chegar perto dos milicos, e foi que ele pensou, vou criar um herói para vocês. Vou produzir aí a imagem de um herói que vai servir para o resto da vida para vocês. Tiradentes era um alferes, né, uma patente militar, hoje é o que a gente chama de segundo tenente. Então, quase que impossível que quando morto, Tiradentes tivesse com essas feições. Barba grande, rosto bem branquinho, né, pele rosada, só falta os olhos ali, a cor dos olhos. Eu sou daltônico, certo? Muita gente se espanta, mas não dá para ver bem com a cor dos olhos dele. Mas esse cabelo, essa barba, essas feições, elas parecem muito, no caso aí, com o que a gente conhece na representação ocidental de Jesus Cristo. Porque eles tentam passar para nós, né, essa representação de um Cristo branco, com barba mais clara, cabelo claro, grande, os olhos claros também. Então, percebam como, certo? E por quê? Por que o Tiradentes vai se utilizar disso para criar um herói na imaginação popular? Porque ele queria fazer parte aí também, queria brincar, queria cair nas graças aí dos militares. Perceba uma produção, certo? Duas pinturas. A pintura que eu já mostrei para vocês em detalhe, do Tiradentes esquartejado, do Pedro Américo, e outra pintura também do Pedro Américo, né? Cristo morto. Há uma semelhança. Há uma intenção de criar um ar messiânico aí, no caso, de dor, né, de estabelecer como se os dois fossem salvadores. Né? Percebam que há uma referência direta de uma imagem para outra. Há uma semelhança. E há pessoas ainda que não ficam convencidas com isso. Aí eu mostro mais outra imagem. Um cânone. Esse é um cânone. O que é um cânone? De certa forma, não em relação, aí, no caso, à régua, a cânon, né, que os gregos utilizavam, mas é quando um determinado artista estabelece uma posição, certo? Uma imagem, uma escultura, uma determinada forma de representação, e os outros artistas copiam aquilo ali, se tornando um cânone no mundo da arte. Essa obra Pietà é uma das obras, aí sim, certo? Mais importantes do Michelangelo Buonarroti. É tanto que foi a única mesmo que ele assinou, ele colocou lá o nome Michelangelo Buonarroti de Florença, Florença fica na Toscana. Então, ele quebrou com o padrão de representação da época. É Maria segurando o seu filho, né, após ser retirado da cruz, mas ele não mostra dor, ele não mostra sofrimento. Muito pelo contrário. Vocês podem perceber que no semblante, tanto de Maria, como no semblante de Jesus Cristo, há uma certa paz, certo? Há um semblante mais sereno. Então, isso estabeleceu, de certa forma, um certo cânone na época, e a forma de representação do tronco de Cristo e do braço pendente perdurou por muito tempo mesmo. Existem cânones interessantes que os caras produziram na história da arte. Né? No tempo da Grécia Antiga, a escultura, para ser bela, ela precisava ter a medida da cabeça 7,5 vezes.
Então, toda a escultura, ela se pegava o tamanho da cabeça do objeto da pessoa retratada e fazia lá no tamanho 7 vezes meio. É o cânone de Policleto, né? Logicamente, Policleto não conhecia os cearenses, né? Porque se ele fosse pegar 7 cabeças e meio no cearense, dava um colosso de proporções gigantescas. Mas existem cânones que trabalham, certo? Esses conceitos e perduram por muito tempo aí na história da arte, que é o que nós conseguimos ver com obras que seguiram esse mesmo modelo. Temos aí obras de períodos distintos, mas que seguem ainda o cânone de uma assimilação de Cristo lá deposto, né, com as representações estabelecidas ao longo da história. Aqui nós vemos outro Caravaggio, no lado direito aí de vocês. Desculpa, no lado esquerdo. Nós vemos a deposição de Cristo de Caravaggio, então ele segue ainda esse modelo de representação do braço pendente. Em cima nós temos Tiziano, um mestre veneziano, né, do Renascimento. E abaixo nós temos Marat, certo? Que é uma obra do Gianlacun e Davi. E o Davi trabalhou muito bem essa questão de um líder da Revolução Francesa morto, mas com ar messiânico. Davi possivelmente foi um dos primeiros a chegar no local de morte de Marat e fazer essa retratação, né, de como Marat havia sido morto, assassinado. Então ele faz Marat também com esse braço pendente, e aí ao lado vocês veem também, uma que vocês já conhecem, né, já foi trabalhada aqui, que é a representação do Vic Muniz, né, que o Vic Muniz copia o Davi, e o Davi copia, no caso, não vou dizer copia, mas pega como referência aí, no caso, a obra da Pietà, Piedade, do Michelangelo Buonarroti. Isso é para que vocês entendam que quando a gente está fazendo uma leitura, certo, de obras de artes, é interessante que nós saibamos até qual foi a referência do artista. E como esse mesmo tipo de posicionamento, de representação da personagem, permaneceu ao longo do tempo, foi representado ao longo do tempo por artistas diferentes, em momentos diferentes, com técnicas diferentes, e no caso aí também em escolas artísticas diferentes. E só para ilustrar mais ainda essa questão de criação aí de símbolos, de signos, né? Você sempre quer um símbolo, um signo, uma bandeira, um brasão, um hino, para fazer a identificação nacional, né? Então, a criação da identidade nacional e principalmente geográfica, né? Percebam que uma criatividade aí imensa do Pedro Américo, que colocou, certo, intuitivamente aí no caso, um mapa, né, brasileiro, as representações geográficas do mapa brasileiro na Terra. Logicamente não está como a gente conhece hoje em dia, porque na época nós não tínhamos aí, no caso, a anexação do Acre, nem de alguns territórios mais ao sul do país, mas ele trabalha com essa identificação, né? Então você, quando vai ler uma imagem, e nada menor do que essa imagem do Tiradentes esquartejada, você tem que fazer uma dissecação da imagem, você tem que pegar a imagem por partes por partes, e ir analisando aquelas partes, para que você consiga identificar características que permaneceram, então que foram modificadas ao longo do processo histórico da arte. Interessante demais essa representação aí do mapa, a nível da representação geográfica do nosso país, na obra do Pedro Américo. Perfeito, pessoal. Essa eu acho que é o poder de contextualização. E de como, às vezes, a gente contextualiza uma imagem de forma errada, e isso perdura por muito tempo, isso é repassado por todos, e isso vira, assim, de qualquer forma, uma forma de representação ou de entendimento oficial da obra, certo? Eu suspeito que vocês conhecem essa imagem, certo? A Liberdade Ganha do Povo, do Delacroix. Delacroix é um artista romântico, certo? Um dos maiores expoentes aí do romantismo europeu, mas o romantismo europeu não assim mais relacionado àquela segunda geração que a gente conhece, do amor piegas, do escapismo, né? É um romantismo de crítica mesmo, de crítica social, de luta, aguerrido, né? O Goethe, ele fala de tempestade de ímpeto, tempestade de pulsão, que era o sentimento que movia os artistas do romantismo, aí no caso, europeu. Delacroix era um artista revolucionário, ele gostava de trabalhar com aspectos que envolvessem também essas questões mais sociais, mais populares. Vou fazer aqui a leitura da obra e depois eu vou tentar fazer uma contextualização aqui bem específica da obra. Quando nós analisamos a obra, nós já percebemos aí, no caso, uma multiplicidade de personagens, né? Vários personagens expostos na obra. Percebemos aí a utilização de linhas horizontais, no caso, na parte inferior, que simbolizam justamente esses vários corpos mortos que estão dispostos aí na obra. São linhas mais estáticas. Ao centro, nós percebemos uma composição piramidal, né, em forma de pirâmide, em forma de triângulo, onde está representado uma mulher, uma
personagem mais jovem e a outra personagem que está tentando aí, no caso, subir, né? Essas personagens, tanto da mulher como do jovem, elas parecem que estão avançando para a frente do quadro. Ao lado esquerdo, nós já percebemos aí, no caso, a presença de duas outras personagens, uma segurando um mosquete, a outra segurando um sabre. Então, essas duas personagens simbolizam, aí, no caso, também a questão de classes sociais diferentes, né? Nós temos aí a presença tanto do proletariado, no caso, esse que segura o sabre, nós temos também aí a presença do burguês, né? Representado com a sua cartola e segurando um mosquete. Temos a representação alegórica da liberdade. Quem seria a liberdade? A liberdade seria essa alegoria que traria, no caso, aí, a bandeira, né? A bandeira da França, a tricolore, e no caso daria esperança e chamava o povo que está ali no segundo plano para o movimento revolucionário que estava acontecendo naquele momento. Ao lado da liberdade, nós vemos uma personagem jovem, simboliza a infância, simboliza o futuro, só que não é uma infância, não é um futuro ingênuo, certo? É uma juventude mais aguerrida, vibrante, forte, ela traz consigo armas. Então, esse futuro, ele é revolucionário. É isso que a liberdade traz. A liberdade, ela está, aí no caso, desnuda, né? A liberdade está suja. A liberdade foi maltratada por muito tempo. Essa obra lindíssima influenciou aí demasiadamente tantas outras obras e tantas outras produções artísticas ao longo do tempo. Ao fundo da obra, nós vemos ali duas torres características, certo, de uma construção arquitetônica francesa, de Paris, que é, no caso, a Catedral de Notre-Dame. O que é que acontece? Se você pegar qualquer livro de história, não todos, né, alguns já estão corrigindo esse erro, essa obra é relacionada à Revolução Francesa de 1789. Inclusive, alguns autores até dizem que lá atrás não é Notre-Dame, é a Bastilha, certo? É uma obra de 1830. Então, logicamente, o Delacroix, ele poderia facilmente, no caso aí, fazer a retratação de 1789, tranquilo. Só que o que ele queria falar e demonstrar aí nesse caso é a revolução que aconteceu nos dias de 27, 28 e 29 de junho de 1830, que foi a deposição de Carlos X, certo? E queria impor a volta do antigo regime, do absolutismo. Então não tem referência histórica com a Revolução Francesa, e sim com a deposição de Carlos X, mas o pessoal faz uma assimilação e apresenta, contextualiza essa obra até os dias atuais como se ela fosse ligada aí ao movimento revolucionário de 1789. Essa obra influenciou a Estátua da Liberdade. A liberdade da estátua é justamente a representação dessa alegoria feminina. Essa personagem jovem, não sei se vocês já leram ou assistiram o musical dos Miseráveis, do Victor Hugo, é a personagem Gravroche, certo? Ele mesmo diz que ele se inspirou nessa personagem. No musical é lindíssima a participação, né, daquele jovem que morre baleado pelo exército francês. Então, Gravroche foi inspirado, e até no Brasil, certo? Nós podemos ver aí, no caso, que isso deixou marcas aqui no Brasil. Tem uma composição do Joaquim Osório Duque de Estrada. Não sei se vocês conhecem ele, mas com certeza vocês conhecem a composição. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Pátria amada, idolatrada. Então, mesmo no hino nacional, essa imagem aqui, no caso, ela influenciou demasiadamente aí a questão da construção desse ideal de nação que nós precisávamos tanto, e o hino se encarrega de fazer isso, né? Então, já estamos quase finalizando, beleza? História da arte em filmes. Eu sei que vocês vão dizer, tá faltando um que eu conheço, eu podia ter falado outro. Eu trouxe filmes que, teoricamente, não são divulgados para o grande público, né? São filmes bem interessantes, que tratam desse trabalho artístico, biográfico do artista e de algumas obras. Então, A Caverna dos Sonhos Esquecidos é um documentário, né, produzido aí em 2011, foi lançado em 3D também em 2013, que ele mostra por dentro de uma caverna francesa, né, de Chauvet, que foi descoberta em 1994, então muita coisa ainda pode ser descoberta. E assim, eu sei que eu não posso dizer isso, porque eu até pedi para vocês para não desenvolver valor, categoria de desenvolvimento, mas são obras lindíssimas,
perfeitas. O pessoal tende a assimilar a pintura rupestre, né, a pintura pré-histórica, com um desenho mais perto de um garatujo, de um desenho infantil, mas vocês vão ver o que é uma forma de representação, o que é um trabalho, o que é uma acurácia de um artista mesmo daquela época. São obras lindíssimas, e o Herzog, ele teve acesso à caverna por 1 hora, fez lá seu documentário, perfeito, muito bonito mesmo. Vocês conseguem achar no YouTube e conseguem baixar aí nos torrents da vida também. Agonia e Êxtase, filme da década de 60, que fala justamente essa relação entre Michelangelo Buonarroti e o Papa João II, né? É uma relação realmente de agonia e êxtase. Eles viviam brigando, viviam se pegando mesmo, havia um conflito muito grande entre os dois, e é justamente no momento em que o Papa João II, mesmo querendo um túmulo com quase 40 esculturas, todas produzidas por Michelangelo, ele queria também que ele pintasse o teto da Capela Sistina. Então há uma confusão gigantesca, é um filme esplêndido mesmo, magnífico mesmo esse aí, que é o Agonia e Êxtase. Tem um livro também, certo? Não li o livro, mas assisti um filme já. Esse O Poder da Arte é um documentário da BBC, muito bom mesmo, muito bom. Ele trabalha, é um documentário que trabalha tanto com aspectos biográficos, como com a apresentação e leitura de algumas obras de arte desses artistas. Ele tem um episódio sobre Caravaggio, um sobre o Bernini, um sobre o Rembrandt, um sobre o Davi, um sobre o Tanner, sobre o Van Gogh, sobre o Picasso e sobre o Mark Rothko, certo? Sensacional aí, todos esses 8 documentários, esses 8 episódios, valem a pena vocês procurarem, certo? O Poder da Arte. Temos aí outros 3 filmes aí magníficos. Moça com Brinco de Pérola, ele é mais conhecido por ser um dos filmes que a Scarlett Johansson fez, né? Mas ele mostra o Vermeer, que era um pintor barroco aí, holandês. Sensacional o filme, mostra também como era a utilização de uma câmera escura, né, que os artistas utilizavam, e a câmera escura, logicamente, vai influenciar aí, a produção das primeiras máquinas fotográficas. Filme muito bom mesmo, é fácil você achar, até porque ele concorreu ao Oscar. Sede de Viver, com Kirk Douglas e Anthony Quinn, falam sobre a vida do Van Gogh. Eu sei que hoje em dia nós temos outros filmes, né, que trabalham aí com a Van Gogh, e Van Gogh é um dos artistas mais cultuados atualmente. Como o Caravaggio, engraçado isso, o Caravaggio, ele foi um dos artistas mais importantes durante a vida dele, mas quando morreu, o Caravaggio foi esquecido, até porque suas obras eram impactantes. Se você for ver cedo do Emaús, do Caravaggio, você vai ver um Cristo praticamente andrógeno. Você não sabe se é uma mulher ou se é um homem. Ele faz o Cristo rechonchudo, com cabelo escuro e com bochecha. É uma forma de representação que não foi bem aceita na época, certo? Então, Van Gogh também não foi um artista tão cultuado assim, quanto esteve vivo, né? Até não conseguia vender suas obras, só foi um artista mais vendável após sua morte. Esse filme é sensacional, ele mostra a relação conflituosa também do Van Gogh com o Paul Gauguin, né? Conflito que desencadeia o corte deixa eu tirar isso aqui, o corte da orelha do Van Gogh. Cara, eu tava falando alto pra peste. Temos o Modigliani. Modigliani é um filme sensacional que mostra todo aquele cenário da Paris do início do século passado. Se você assistiu Meia-Noite em Paris, do Woody Allen, você sabe o que é que eu estou dizendo. A profusão de artistas intelectuais naquela época. Modigliani era um adversário ferrenho do Picasso, né? Então tem várias e várias passagens de brigas dele lá com o Picasso. Tem o Sutini, tem o Renoir, tem o Diego Rivera, que no caso é o marido da Frida Kahlo, né? São várias e várias passagens que mostram outros artistas. É um filme lindíssimo. Eu me emociono sempre que eu assisto. Eu sou suspeito para falar, porque eu me emociono até com a propaganda dos Médicos Sem Fronteiras. Mas o Modigliani é sensacional. Vocês têm que procurar esse filme, A Paixão pela Vida, e se preparem, porque ele é um filme assim bem impactante mesmo. Tem uma cena que até hoje virou... Eu não sei se aconteceu realmente, mas no começo do filme o Picasso está jantando com outras pessoas, aí chega o garçom, aí o Picasso está desenhando no papel, né, na toalha, e entrega a toalha pro garçom e diz, aí a conta tá paga. Aí o garçom pega e diz, ô Picasso, você poderia assinar? Ele diz, não, eu tô pagando a conta, eu não tô comprando o restaurante. Então só para você ver o poder do artista, da fama que o Picasso já tinha naquela época. O Picasso foi um artista que teve fama em vida ainda, né? A assinatura dele num papel já poderia comprar até o restaurante. Em relação à indicação de livros, certo? São livros que são facilmente encontrados aí, tanto em qualquer local que venda livro, como também na internet, se você for procurar lá pelos PDF, né?
A nível de ensino médio, eu sempre indico aqueles livros para você começar a ter contato com a história da arte. Não sei se vocês perceberam, mas é preciso que você tenha uma multiplicidade de conhecimento para você conseguir fazer uma leitura correta de uma determinada obra. Então, é interessante que você parta aí de autores que não trabalham muitas teorias, que mais explicam e bem didaticamente esse conteúdo. A nível de ensino médio, nós temos aí o da Carol Strickland, né, História da Arte Comentada da Pré-História Pós-Moderna, e o da Graça Proença. São até livros utilizados em algumas escolas. Agora, para o bicho cantar mesmo, para o pau cantar, aí você já vai para o nível superior, que aí já é bem mais complexo. São calamaços mesmo, calamaços, são livros bem mais grossos, que já abordam uma teoria mais pesada. Temos a História da Arte do Gombrich, né, a Iniciação à História da Arte do Jensen. Temos uma nova História da Arte, um livro sensacional do Julian Bell, que ele não trabalha com uma linha cronológica, então ele faz paralelos entre os movimentos artísticos. Aí você já precisa ser iniciado mesmo na história da arte. E eu acho que para vocês da letras, para todos nós amantes da arte, esse livro História Social da Arte e da Literatura é essencial, que é o do Hauser. Sinceramente, ele é um livro grosso mesmo, assim, mas ele vai desde a pré-história, certo? Até as manifestações artísticas culturais, e ele trabalha com praticamente todas as formas mesmo de manifestação artística. Sensacional esse livro do Hauser. E eu gostaria de finalizar aqui com 1h10. Felizmente eu consegui bater meu prazo. Com essa frase sensacional, que eu admiro muito esse autor, né, que é o Julian Bell. Um dia ele disse que admirar o antigo é, em grande medida, sonhar o sonho de outrem, né? Então, eu espero, desejo, assim, do fundo do meu coração, que vocês tenham se sentido aí tentados a investigar, a pesquisar um pouco mais sobre a história da arte e, logicamente, admirar mais toda a produção artística que foi produzida pelo ser humano ao longo do tempo. Tá ok, pessoal? Agradeço demais a oportunidade. Valeu, Antônio. Opa, deixa eu colocar o movimento aqui. Show! Caro Helder, muito obrigada. A gente vai abrir agora para comentários, perguntas. Deixa eu parar a apresentação aqui. Quem gostaria? Enquanto eles pensam aí nas perguntas, Helder, eu tenho uma pergunta simples, que já até perguntei aqui para outros participantes. Pois não. Você acha que depois dessa pandemia as pessoas vão valorizar mais a arte? Eu acredito que a arte é o que está salvando muita gente, Antônio. Felizmente. Eu acho que a gente nunca teve tanto, mesmo com todos os problemas, lógico, que nós enfrentamos, eu acho que a gente tem um pouco de tempo a mais para poder assistir aquele filme que a gente sempre quis, ter acesso a um livro que a gente sempre quis ler também, pesquisar algumas coisas que a gente queria fazer, só que, de certa forma, dependendo da quantidade, do tempo dos problemas, isso também interfere. Às vezes você perde a vontade de fazer isso, né? Fica um pouco desgastante. Tem aquela frase lá tá gravando ainda? Tá gravando, mas vamos lá. Do Ferreira Goulart, que ele diz: a arte existe porque a vida não basta. Sensacional se fosse dele, mas não é dele, é do Fernando Pessoa, né? Fernando Pessoa diz: a literatura, como toda forma de arte, é uma confissão de que a vida não basta. Então, copiou, posso copiar? Copia, mas não faz igual, aí foi só, a arte existe porque a vida não basta, né? Mas realmente é um pensamento interessante. Em meio a um caos desse, nós temos, felizmente, aí a arte e todas as suas linguagens para que, de certa forma, a gente possa sobreviver no meio desse caos. Sobreviver, exatamente. Alguém gostaria de comentar? Maressa, por favor. Bom dia. Bom dia, eu quero parabenizar primeiramente o momento, é muito rico. E aí a gente vê o quanto que ainda tem para consumir sobre o assunto, né? Porque é realmente algo que não nos chega tanto assim, de acessibilidade, principalmente eu que trabalho em outra área, mas que é muito interessante. E aí eu tenho uma curiosidade, eu não sei nem se eu vou conseguir me expressar, mas eu queria saber sobre a sua visão sobre a arte, a valorização da arte na atualidade, considerando ilustradores, outros artistas que hoje em dia publicam com a maior facilidade também, né? Tem um acesso mais espalhado, e aí eu fico curiosa como é que vai ser esse registro para o futuro. Não sei se deu para entender, mas eu queria deu, um pouquinho.
Deu sim, Marissa. Interessante sua pergunta. Eu até fico assim meio, porque diz que o historiador estuda a história só das produções antigas. Quem trabalha mais com os conceitos atuais é o crítico de arte, né? Fica mais para o crítico de arte. Mas é interessante porque hoje nós temos uma forma de divulgação bem maior, né? As obras de arte, os trabalhos, os artistas, eles têm uma visibilidade bem maior, né? Eles têm um palco maior para ser mostrado, que é justamente a internet. Eu, sinceramente, não sei como ficará essa resistência, até porque há uma profusão muito grande de produções, né, sendo feitas atualmente. Logicamente, alguns artistas, todos os períodos históricos, algumas obras de arte não foram devidamente valorizadas na época que foram produzidas. Muito tempo depois é que elas foram assim, redescobertas, né, e foram valorizadas. Eu acho que hoje em dia, a gente, querendo ou não, dá muita atenção ao que foi produzido no passado. A gente pensa assim que arte, o que é arte? Arte é pintura acadêmica. O que é música? Música é a música clássica, a música erudita, né? Funk não é música. A gente não valoriza a produção cultural atual. A gente tende a pensar que o grafite, a pichação, o stencil, isso não é uma forma de arte. Mas, querendo ou não, o ser humano sempre utilizou o suporte rochoso lá para expressar os seus sentimentos, seus medos, seus desejos, e utiliza até hoje, né? Foi utilizado na pré-história como a parede, foi utilizado ali no caso a parede também pelo afresco. O próprio Leonardo da Vinci produziu lá a Santa Ceia, uma parede, né? O pessoal pensa que é uma tela, mas é uma parede. Hoje em dia, o Banks, né, muito bem falado aqui nos outros encontros, utiliza a parede ainda também, né? Esse suporte rochoso. Então, o suporte permanece, só que as características vão se modificando ao longo do tempo. E eu acho que essa valorização devida mesmo, ela leva um determinado tempo e precisam ser estabelecidos alguns critérios ainda para que nós consigamos aí realmente apreciar o que devidamente está sendo produzido com alto valor artístico atualmente e que vai servir aí de legado para a posteridade. Entendi, muito obrigada. Por nada, Marissa. Mais alguém, pessoal? Natália disse aqui, momento muito rico, obrigada pelas indicações de filmes, eu já vi A Moça com Brinco de Pérola e A Caverna dos Sonhos Esquecida, estou ansiosa por ver os outros. E o Claudemir citou o exemplo do Slam. Mais alguém, gente? Algum comentário? Pergunta? Fale agora o cálice para sempre. Então, eu fico lisonjeado, Antônio, por ter sido o último, por fazer o desfecho aí do projeto. Agradeço demais mesmo. Quem sabe aí a gente possa se encontrar nas próximas edições. Eu posso trazer a história da arte bíblica. Eu vou ser, com certeza, excomungado e amaldiçoado, mas a gente pode trabalhar outros conceitos aí dentro desse viés da história da arte. Pois é bom esses momentos, porque a gente vai ver aí o que está por trás do que está estampado, né? Rapaz, se você gosta de fofoca, de saber dos mínimos detalhes, você gosta de história da arte, porque você não vai fazer uma apreciação no achismo, né? Eu estou vendo assim, esses são os objetos inteligíveis, é isso que eu estou vendo e acabou-se, eu acho que é isso. Se você quer realmente saber o que está por trás ali, toda tudo que está por trás da produção, você precisa ter um conhecimento histórico, desenvolver esse conhecimento histórico em prol aí da fruição mesmo devida das obras de arte. Exatamente, né? O que tem por trás de uma inocente foto do livro didático, né? Que a gente traz lá desde a infância, e a gente acaba não reconhecendo porque a gente não tem acesso a esse conhecimento, né? Com certeza. A aula de arte no ensino médio, você acha que essa aula de arte, a grade curricular, ela é ok? Ela obedece? Ela é legal? Você está me complicando. Eu sou um crítico. Pegar uma aula de língua estrangeira, que é só 1 hora, não dá para fazer. Eu até brinco com os meus alunos de letras, eu dou essa disciplina de História da Arte para o curso de letras, eu digo, vocês são meus futuros colegas. Com certeza, em um determinado momento, quando vocês chegarem no contexto educacional, vão pedir para que vocês deem aula de artes. Assim como podem pedir para você dar aula de outra disciplina, né? Não é valorizado. Infelizmente, não é. Não estou dizendo que o outro profissional de uma área não possa dar a disciplina, não possa lecionar a disciplina de arte, mas é muito mais interessante quando você tem um profissional da área mesmo, até porque a gente pode fazer umas referências que são mais significativas ao conhecimento dos alunos, né? O pessoal tem aquela brincadeira de que arte é desenhar, que arte é pintar, né? Que arte é entretenimento. Eu odeio
Tá gravando ainda, mas vamos lá. Eu odeio Foi a minha época mesmo, a minha infância era só pintura mesmo. Eu odeio aquela definição de arte e educação. Desde o tempo da faculdade eu pegava altas confusões, assim, porque quem educa é pai e mãe. Por que não é matemática, educação, não é português? Por que a arte tem que educar? Porque a arte é conhecimento, a arte é uma área de conhecimento múltiplo, quase que infinito. Então, desse o devido valor e hierarquia, no caso, com as outras disciplinas, a arte. É sempre o que eu pedia, né? O que eu defendia era essa questão. E arte e educação, eu nunca gostei dessa terminologia. Eu achei bem... É isso mesmo. Quem educa são os pais. Exatamente. A escola tem outro papel, né? Com certeza. Alguém mais, gente? Comentários? Bom, olha, eu vou encerrar. A Dora falou que adorou vai assistir várias vezes. São muitas informações. Exato, Dora. Eu vou postar lá no nosso canal. Inclusive, gente, peço para que vocês divulguem o canal, porque a gente vai fazer um relatório dessa atividade, né? E aí, quem sabe, no próximo ano a gente oferte novamente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria de dizer para Claudemir, Davi Soares, Dora Ferreira, Francilânia, Isabel Belisário, Maressa, Maria Tamires, Natália Alves e Vanessa Alencar. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês hoje em todos os encontros. Eu quero dizer que todos vocês hoje a gente não vai ter sorteio, porque todo mundo ganhou livro, tá certo? Porque sempre tem o sorteio, hoje não vai ter o sorteio. Ó. Então, Claudemir, vou aqui conferir, Davi, Dora Ferreira, Francilânia, Isabel, Maressa, Maria Tamires, Natália Alves e Vanessa Alencar, certo? Todos, o dia de hoje ganham um livro, eu pretendo começar a entregar agora, gente, quando passar essa fase, em abril eu vou começar a entregar, tá certo? Eu prometo entregar todos em abril, certo? Francilânia de Iguatu, Francilânia e Natália, vocês já passaram o endereço? Eu gostaria que vocês passassem lá para a Radija, tá bom? Pelo WhatsApp. Minha conterrânea, eu sou de Iguatu também. Olha aí. E eu gostaria de saber se eu posso mandar para a casa da Natália ou para a casa da Francilânia, uma das duas, o livro das duas mandando para a casa de um e a outra recebe, pode ser? Se não puder também, eu posso enviar separado, tá bom? Por favor, entre em contato pelo WhatsApp para a gente falar sobre isso. Então, gente, encerrando, eu quero só dizer que a arte salva. Esses momentos aqui foi para a gente discutir muito sobre letras, literatura, cinema, mas para a gente discutir que a arte salva. Então, enquanto estão por aí dizendo que só as tecnologias, só as áreas da medicina, essas estão salvando, a gente sabe que elas estão salvando. Mas para a nossa cabeça, para o nosso dia a dia, a arte nos salva, tá bom? Eu agradeço a presença de todos vocês. Também, Radija Alencar, meu abraço, viu? A minha colega aqui nesse projeto, que está me ajudando. Helder, todos os colegas que participaram, que vieram gratuitamente, de todo o coração. Eu agradeço demais, viu? Vocês estão no meu coração. Estou devendo uma rapadura para vocês, tá? Espero encontrá-los em breve. Dar um grande abraço. E a todos vocês, muito obrigada. Por favor, ajudem divulgando aí os vídeos. Esse vídeo aqui vai estar lá, tá bom? Muito obrigada. Tchau!